Preciosos amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma lição do nosso trimestre que estamos estudando sobre o livro de Gênesis, né? Um livro de extrema importância e que é a base de toda a fé cristã. Nesta semana, o nosso estudo vai ser sobre a aliança que Deus fez com Abraão, o pai da fé. E nós vamos aprender algumas coisas importantes. Primeiro, com base no que foi feita essa aliança com Abraão? Com base na fé ou com base nas obras? Com isso você já vai desmistificar um ensino muito corrente de que a salvação no Antigo Testamento era pela lei e no Novo Testamento é pela graça. Você vai ver que isso é uma besteira sem tamanho, né? É uma interpretação absurda das Escrituras. Nós vamos também aprender, né, sobre a aliança de Deus com Abraão por meio da circuncisão. O que significa circuncisão? Por que Deus se utilizou deste recurso? E o que ele queria ensinar para Abraão, para os israelitas e também para nós hoje? E nós vamos também ver que Abraão, mesmo sendo o pai da fé, ele era um ser humano falho, pecador, e que pessoas de fé também têm dúvidas e pessoas de fé também erram. E por último, neste vídeo você vai ver o seguinte, que no momento em que Deus faz uma aliança com Abraão, ele avisa Abraão da destruição de Sodoma e Gomorra. E nós vamos ver os motivos que levaram Deus a destruir Sodoma e Gomorra. Porque algumas pessoas que são desonestas intelectualmente usam apenas Ezequiel 16:49 e dizem assim, que o pecado de Sodoma e Gomorra foi apenas a maldade, a iniquidade, não tinha nada a ver com a questão da imoralidade sexual e com comportamentos homossexuais. Você vai ver que a Bíblia diz outra coisa, tá? Então esse trecho não é para ofender ninguém que é homossexual, muito pelo contrário, né? Eu sempre digo em 1 Coríntios 6:11, é o texto que mostra a esperança de Deus para o homossexual. O amor de Deus é o mesmo pelo hétero e pelo homossexual. Então o que eu vou fazer aqui na parte de quinta da lição é mostrar que há pessoas desonestas intelectualmente que interpretam o texto do jeito que elas querem e não do jeito que o autor inspirado se propôs a apresentar. E essas pessoas infelizmente vão ter que pagar por isso, tá? Então esse será o assunto. E mais uma vez, antes de começar, deixa eu lembrar você do nosso desafio. O nosso desafio, eu tenho como meta, ter pelo menos 50% das pessoas inscritas, pelo menos 50% dessas pessoas ativando o sininho das notificações. Nós temos um pouco mais de 30%, já é um número bom. Mas veja, se você não se inscrever, ou se você se inscrever e não ativar as notificações do canal, o YouTube não vai entender pelo algoritmo dele, né, por aquele código que trabalha por trás de tudo, ele não vai entender que o conteúdo é relevante para você e consequentemente ele não vai transmitir para outras pessoas. Então eu peço que você me ajude a bater essa meta. Ativa o sininho das notificações se você é um inscrito. Se você não é um inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações. Porque se nós alcançarmos pelo menos 50%, ou seja, 50% dos meus seguidores ativarem as notificações, nossa, nós vamos poder aí mandar este conteúdo para mais pessoas e você vai estar contribuindo para esse conteúdo chegar a mais pessoas com um simples clique, que não vai tomar nada praticamente do seu tempo. Pelo contrário, vai apoiar e muito o meu trabalho aqui no canal, tá? Então eu peço isso a você, já vai dando o seu like, já ativa o sininho com as notificações, se você for inscrito. Se você não for inscrito ou inscrita, inscreva-se, tá? Isso é muito importante, porque quando o algoritmo entende que o conteúdo é relevante, ele leva para mais pessoas, e você estará evangelizando com isso, tá bom? Vamos então para o nosso estudo da lição. Bom, em primeiro lugar, na Bíblia nós percebemos que Deus faz várias alianças, acordos com o ser humano, tá? Alianças
que são alianças? Elas são simplesmente desdobramentos do mesmo plano de salvação. Por meio de uma aliança, Deus ensina o plano de salvação. Tá? Então Deus fez uma aliança, né? Tem a aliança adâmica, feita com Adão e Eva em Gênesis 3,15. A aliança noética, feita com Noé, né? A aliança abraâmica, feita com Abraão, tá? A aliança davídica, feita com Davi, a aliança israelita, feita com os israelitas, né? Então você vê uma série de alianças na Bíblia, e cada aliança é desdobramento do plano da salvação, né? Então eu sugiro que você estude sobre a doutrina das alianças, para você perceber uma coisa: quando Deus dá uma nova aliança, ela é nova não no sentido de não ter existido, ela é nova só no sentido de ser aperfeiçoada, porque em essência é a mesma coisa. Você quer ver? Hebreus 13:20 é um texto muito importante para entendermos esse assunto. E Hebreus 13:20 diz o seguinte, ó: ora, o Deus da paz, que mediante o sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Você percebe? Aqui não é usado o termo alianças eternas. A aliança eterna no singular. Por quê? Existe, na verdade, é uma única aliança que existe. Deus salva o ser humano por meio da fé. Por meio da fé que o ser humano tem no sacrifício de um substituto, né? Então Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, como diz Apocalipse 13:8 e 1 Pedro 1:18-20. Então, na verdade, em essência, existe só uma aliança: a salvação por meio da fé, num substituto, né? As alianças são desdobramentos da aliança eterna, que é a salvação eterna por meio da fé em Cristo. Entendendo isso, você não vai fazer essa dicotomia absurda entre Antigo e Novo Testamento. A antiga aliança é chamada de antiga, não porque ela era ruim, mas porque ela foi expressa e ensinada de uma outra maneira, por meio de sacrifício de animais. A nova aliança é nova, não no sentido de que ela não existia, porque Hebreus 13:20 fala que ela é eterna, e Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. A aliança é nova porque ela foi aperfeiçoada, agora ela é inaugurada com o sangue derramado de Cristo na cruz do Calvário, como está em Lucas 22:20. Então é bom você entender isso, porque agora que nós vamos ver a aliança com Abraão, você vai ver que ela é simplesmente o desdobramento, assim como as outras alianças. A aliança feita com Abraão é um desdobramento do plano de salvação. É uma forma de ensinar a Abraão e aos seus descendentes o plano de salvação. Depois Deus continua ensinando o plano de salvação com alianças diferentes, em contextos diferentes, para pessoas diferentes, mas a essência é a mesma. Do Gênesis ao Apocalipse passa-se um fio de sangue. Ou seja, na Bíblia, o centro é Jesus, o seu sacrifício substitutivo pelo ser humano. Vamos ver então como que foi a base dessa aliança de Deus feita com Abraão. Será que Abraão ele teve esse privilégio de ter uma aliança de salvação com Deus com base nas suas obras ou com base na fé? Vamos ver com isso se o Antigo Testamento ensina a salvação pelas obras. Vamos ler Gênesis capítulo 15, versos 1, 5 e 6. E depois vamos ler alguns versos de Romanos 4. Então, Gênesis 15, 1, 5 e 6. Passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão por intermédio de uma visão. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e grande será a tua recompensa. Versos 5 e 6. Então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e orientou-o.
olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E prometeu: será assim a tua posteridade. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Você percebe, quando Deus prometeu para Abraão que a descendência dele seria como as estrelas do céu, Abraão, mesmo já em idade avançada, ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Deus deu um crédito a ele, né? Deus creditou como justiça porque ele creu em Deus. Então aqui Abraão é um exemplo, né, de salvação pela fé, pela graça, por meio da fé em Deus, né? Até porque Abraão, ele não foi chamado porque era perfeito, né? Ele foi chamado pela graça de Deus. E Deus, quando Abraão crê que Deus vai cumprir esta promessa, né, diz aqui no verso 6 que Deus lhe acredita isso como justiça, né? Algumas traduções falam que Deus imputou como justiça, uma justiça acreditada, imputada, transferida, né? O pecador não merece, mas ele recebe pela fé, porque o plano de salvação elaborado por Deus permite isso, né? Então, você já vê aqui nada de salvação pelas obras do Antigo Testamento. Em Romanos 4, nós encontramos um comentário de Paulo a respeito disso, né? Como eu já disse para você na lição passada, Abraão é um dos personagens mais citados do Novo Testamento. E Paulo cita muito Abraão para defender e ensinar a doutrina da justificação pela fé. Então por isso que essa ideia, né, de que o Antigo Testamento, os livros, né, do Antigo Testamento foram abolidos, o que vale é o Novo, não tem cabimento, né, porque a base, a Bíblia dos autores do Novo Testamento, para explicar o plano de salvação é o Antigo Testamento, né? Então Romanos 4, 1 a 13, Romanos 4, 9 a 11. Ó. Portanto, o que diremos sobre o nosso pai humano Abraão? Eu estou lendo aqui na tradução King James, tá? King James atualizada. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se orgulhar, mas não diante de Deus. Entretanto, o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Veja aqui, Paulo, defendendo a doutrina da justificação pela fé, cita Abraão como exemplo e cita Gênesis 15, 6, que acabamos de ler. E versos 9 a 11, ó. Essa imensa felicidade é destinada apenas aos que fizeram a circuncisão, ou é também oferecida aos incircuncisos? Pois já afirmamos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Em que momento lhe foi creditada? Olha, isso aqui é importante. Antes ou depois de ter sido circuncidado? De fato, não foi depois, mas antes da circuncisão. Sendo assim, ele recebeu a marca da circuncisão como um selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não era circuncidado. Isso aqui é muito esclarecedor. Abraão foi justificado por Deus, não é? Abraão recebeu como crédito a justiça divina por ter tido fé antes de ser circuncidado. Abraão foi chamado de Ur dos Caldeus antes de ser circuncidado. Então o que Paulo quer defender com isso? A justificação não é pelas obras, é pela fé. Abraão recebeu algo de Deus, né? Esta promessa de que os seus descendentes receberiam Canaã, a terra prometida, pela fé, pela graça e não pelas obras. A fé foi a maneira, foi a mão através da qual Abraão se apropriou desta bênção. Isso aqui, amigos, é espetacular. Por quê? Porque nas religiões antigas a salvação era pelas obras, né? Por exemplo, os antigos egípcios, né? Quando a pessoa morria e
entre aspas, entrava em contato com a lei, o que pesava nesse juízo eram as boas obras desta pessoa. Ou até mesmo quanto ela podia pagar, né, para certas divindades. Então por isso que eles eram enterrados com grandes bens, para que ao passarem pelo portal que conduz à eternidade, né, ou à perdição eterna, eles tinham que ter coisas a oferecer. Então, religiões antigas são sinônimos de salvação pelas obras. E a Bíblia, naquela época de Abraão, apresentar a graça como o meio de Deus justificar alguém, isso aqui era totalmente novo, né? E a base para a pessoa expressar a fé nesse substituto que viria no futuro, que seria Cristo, era o sacrifício de animais, tá? E aqui nós vemos em Gênesis 15, versos 9 e 10, o seguinte, ó. Então ordenou-lhe o Senhor: toma-me uma ovelha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra parte. As aves, no entanto, ele não cortou. Então, você percebe aqui a unidade, a união entre graça, fé e adoração? E a adoração é com base no quê? No sangue do Cordeiro. Adoramos a Deus por Ele ser o nosso Criador e também por Ele ser o nosso Salvador. Então, a Bíblia não ensina salvação pelas obras do Antigo Testamento, é pela fé. Agora, homens de fé como Abraão também têm dúvidas e também erram, né? Isso demonstra, queridos, que quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós somos libertos do poder do pecado, como diz Romanos 6, mas não da presença do pecado, como diz Romanos 7. Então nós somos ainda pecadores, não somos mais pecadeiros, mas somos pecadores. E Abraão, ele cometeu um erro muito grande, incentivado pela esposa, obviamente. Deus já havia prometido, né, que ele teria um descendente a partir da sua esposa Sara, né? Só que Sara já estava velha, né? Abraão também, e eles tentaram resolver, ou melhor, tentaram cumprir com a promessa de Deus do jeito deles. Eles tentaram com as obras deles fazer com que a promessa de Deus fosse cumprida. E o que aconteceu? Sara ofereceu a sua serva Agar como esposa a Abraão. E, obviamente, né, por mais fé que um homem tenha, se uma esposa oferece para ele uma outra mulher, dificilmente ele vai dizer não, né? Se o pai da fé disse não, imagine o seu esposo, então não faça essa besteira. Ok? Preserve a pureza do seu matrimônio, porque isso depende muito também de você, tá? E eles pensaram o seguinte: bom, Sara pensou, já que eu não posso ter filhos, eu posso ter filhos por meio dela. Porque naquela época, na cultura da época, uma pessoa que não tinha filhos, veja, não é a opinião da Bíblia, a opinião da cultura da época. A pessoa que não tinha filhos era vista como amaldiçoada por Deus. E Sara não aguentava mais essa situação. Só que o que acontece? Quando ela oferece Agar, e ela tem um filho, né, chamado Ismael, o que isso acontece? Os problemas surgem. Você vê na Bíblia que Deus ele tolera a poligamia, não aprova. São duas palavras diferentes, né? Tolerar é suportar, por causa da ignorância do povo, por causa também que Deus estava reeducando o estilo de vida deles, e Deus tolerava também para proteger a mulher. Sabe o que acontecia?
Se um homem tivesse mais de uma esposa e ele dispensasse uma delas, ela perdia todos os direitos e também os filhos dela. Então veja, Deus não apoiava, Deus tolerou na sua misericórdia. Só que ao mesmo tempo em que Deus tolerou, ele permitiu que se cumprisse o princípio de Gálatas 6, verso 7, não é? Aquilo que o homem plantar, ele colherá. Então Abraão teve uma família muito conturbada, não é? Porque teve mais de uma esposa, teve filhos com mulheres diferentes, ele saiu do plano original de Deus, né? E interessante é que Paulo usa essa história, né, de Sara e Agar para mostrar o ponto de vista dele, a teologia dele sobre justificação pelas obras e versus justificação pela fé. Olha que interessante. Gálatas 4, 23 a 26. Então, esta forma de Sara e Abraão resolverem um problema e tentarem cumprir, fazerem a parte que era de Deus, trouxe problemas familiares para eles, né? Então, quando Deus faz uma promessa, é Ele quem cumpre. Eu não tenho que pensar o que eu vou fazer para Deus cumprir esta promessa, né? Eu posso correr o risco de agir simplesmente de acordo com a minha mente humana pecadora, né? E foi o que aconteceu com Abraão. Homens de fé também erram. Isso demonstra que se homens de fé também erram, você também pode errar, porque você é um pecador. E assim como Deus perdoou esses grandes homens de fé, Deus perdoa você também, quando você tem um arrependimento sincero e se volta para Ele. E em Gálatas 4, você pode ler depois dos versos 21 ao 31, Paulo faz uma comparação muito interessante. Ele diz assim que aqueles que querem ser justificados pela lei, nos escritos de Paulo, na grande maioria das vezes, se refere aos escritos de Moisés, tá? Não é só ao decálogo. A palavra lei, em alguns casos, se refere só ao decálogo, mas na maioria das vezes, quando Paulo usa esse termo, é uma referência a Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá? Então Paulo diz assim que aqueles que querem ser justificados pela lei de Moisés, eles são filhos da escrava Agar, são filhos espirituais de Agar. Agora, aqueles que são justificados pela fé, eles são os filhos espirituais de Sara. Então ele faz esse contraponto, não é? Para mostrar o quê? Que a pessoa que aceita ser justificada pela fé, ela é, além de ser descendente de Abraão, ela é uma filha de Sara, porque ela sim fazia parte, o filho dela era o filho da promessa, e não Agar. Então aqueles que querem ser salvos pelas obras são comparados a Agar, né? A escrava. Agora aqueles que são salvos pela fé em Cristo e que não fazem das obras um meio de salvação, eles não são filhos da escrava, eles são livres daquela que é livre, né? Então Paulo faz essa comparação para explicar, né, a diferença entre salvação pela fé e salvação pela graça. Então leia Gálatas 4, 21 a 31. E se você ficar com alguma dúvida, você pode escrever aqui nos comentários e eu darei uma resposta ou escrita ou farei um vídeo para ajudar você a entender ainda mais esse assunto. Bom, depois que Deus justifica Abraão unicamente pela fé e não pelas obras, aí sim Abraão é chamado a praticar a circuncisão. Você percebe? A obediência a Deus não é o meio de nós sermos justificados, né? Nós somos justificados graças a Ele e pela fé nele. Mas a obediência, ela se torna o quê? O resultado de um coração, de uma vida que foi justificada. Paulo até argumenta, ou melhor, Tiago neste caso argumenta na sua carta, né? Se Abraão tivesse apenas acreditado em Deus, quando Deus o chamou para sair da região de Harã
e de toda aquela região de Ur dos Caldeus, mas não tivesse saído, isso adiantaria? Não adiantaria, né? Então ele tinha que crer em Deus, mas tinha que também agir. Porque a fé bíblica, ela é operante, faz com que você atue, né? Então aqui nós já vamos para o outro aspecto. A salvação não é pela lei, não é pelas obras. Mas depois que Deus justifica a pessoa, independente das obras, Deus pede algo para o nosso próprio bem. E a obediência será o resultado de um coração justificado, e não o meio de justificação. E Deus estabelece um sinal da aliança entre ele e Abraão, um sinal de que a graça era permanente na vida deles. Deus faz uso de um recurso pedagógico diferente para ensinar que eles deveriam representar a Deus e ser o povo de Deus. Deus institui a circuncisão. O que era a circuncisão? A circuncisão era um pequeno corte feito no prepúcio, né, que é a pele que cobre a glande, né, do órgão sexual masculino. Então este pequeno corte fazia com que a glande ficasse exposta, né? Essa aliança, isso tinha um propósito pedagógico e também de saúde, tá? Por eles viverem no deserto e nem sempre terem água potável, não era tão simples como hoje o homem manter o seu órgão sexual higienizado. Então, obviamente, a possibilidade de transferir, de causar um câncer, por exemplo, de colo de útero na esposa era maior. Então a circuncisão preservava isso, né? Ajudava a preservar a saúde das esposas e do próprio homem, tá? Mas, além desse propósito de saúde, o propósito principal era pedagógico. Vamos ver aqui Gênesis 17, que é o capítulo onde Deus, né, institui a circuncisão. Quando Abrão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: Eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sei íntegro. Eis que estabeleço a minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei grandemente a tua descendência. Então Abrão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe prometeu: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás pai de uma multidão de nações. E não mais te chamarás Abrão, mas doravante teu nome será Abraão, pois eu te faço pai de muitas nações. Abrão significa homem de grandeza. Abraão, pai de nações. Então Deus muda o nome dele, porque a partir dali ele teria uma função diferente, né? Ele não só seria um homem de grandeza, ele também seria agora pai de nações. Eu te tornarei, verso 6, extremamente fecundo. De ti farei nações e reis sairão de ti. Verso 7, estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e teus futuros descendentes de geração em geração. Uma aliança perpétua para ser o teu Deus e o Deus de tua raça depois de ti. Versos 10 e 11. E eis a minha aliança contigo e com toda a tua descendência futura. A aliança que deverá ser guardada de geração em geração. Todos os do sexo masculino entre vós deverão ser circuncidados na carne. Fareis circuncidar a carne de vosso prepúcio, e essa será a marca da aliança entre mim e vós. Você pode pensar, Leandro, tudo bem, tem essa questão de saúde, né? Para Deus estabelecer a circuncisão, mas por que estabelecer isso como um sinal da aliança? Veja, Deus tinha que se utilizar de um recurso pedagógico que fosse realmente eficaz para eles. Então, este corte no prepúcio,
além de preservar a saúde deles e da própria esposa, era uma lembrança perpétua de que eles faziam parte de um acordo com Deus, de um acordo de salvação. Ou seja, Deus os salvou, os chamou unicamente por sua graça, e como parte do acordo, eles marcariam o próprio corpo, demonstrando que eles pertenciam a Deus, e que eles tinham fé de que Deus cumpriria a promessa de que eles morariam na terra prometida. Então ali a circuncisão tinha esse propósito: manter na carne a lembrança constante de que eles pertenciam a Deus. Só que Deus tinha outros propósitos pedagógicos, né, para a circuncisão. Olha que interessante como a Bíblia ela vai se autoexplicando para nós, né? Vamos ler aqui Romanos 4:11, ó. Sendo assim, ele recebeu a marca da circuncisão como um selo da justiça que ele tinha pela fé quando ainda não era circuncidado. Então veja, a circuncisão foi um selo, foi um resultado, foi uma marca que demonstrava que ele tinha fé em Deus, né? Demonstrava, né? Era um selo da justiça que ele recebeu pela fé. Então a circuncisão era um lembrete constante para Abraão e para os seus descendentes de que Deus creditou a eles, deu como crédito a salvação. Deus transferiu a sua justiça para eles unicamente pela graça e por meio da fé. Então a circuncisão era um selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não era circuncidado, né? Então a Bíblia explica isso. Outro detalhe: a circuncisão desejava ensinar a santificação. Veja o que está aqui em Jeremias, capítulo 4, verso 4. Olha que interessante. A circuncisão, além de ser um sinal da justificação, que Deus havia transferido essa justiça para eles, não é? Ela também era um meio de Deus ensinar a santificação. Por quê? Você vai ver aqui agora. Jeremias 4:4 diz assim, ó: purificai-vos em honra a Deus, circuncidai os vossos corações, homens de Judá e habitantes de Jerusalém. Porquanto, se não fizerdes isto, a minha ira se acenderá e exterminará a todos como fogo, devido à malignidade de vossas obras. Meu furor cairá como fogo devastador e ninguém conseguirá abrandá-lo. O que era circuncidar o coração? Era se converter dos maus caminhos. Assim como a circuncisão tirava a pelezinha, ou seja, o desnecessário do órgão sexual masculino, a circuncisão do coração envolvia deixar de se rebelar contra Deus e tirar aquilo que é desnecessário do coração, a rebelião, o pecado, a maldade, né? Então a circuncisão também foi uma forma de Deus ensinar a transformação, a santificação, a conversão, mudar os seus maus caminhos, tá? E isso se repete, ou melhor, Paulo mostra que a circuncisão tinha esse conceito também em Romanos 2:29, tá? O que diz o texto, ó? Absolutamente não. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é realizada na alma do crente, ou no coração, não é? Pelo Espírito, e não apenas pela letra da lei. Então você percebe? Para Paulo, o verdadeiro judeu é aquele que é circuncidado no coração e não simplesmente no seu prepúcio. Então, a circuncisão interior
significa uma conversão, um abandono dos maus caminhos. E no Novo Testamento, olha que interessante, enquanto que a circuncisão no Antigo era o sinal de que eles pertenciam a Deus, no Novo Testamento, esta função é transferida da circuncisão para o batismo. Por isso que em Atos 15, a igreja em Jerusalém se reúne e diz que a circuncisão, como sinal de pertencimento ao povo de Deus, não era mais necessária, porque agora tinha o batismo por imersão. Tá? Então veja o que diz aqui, Colossenses 2, 10 a 12. Assim como em Cristo, estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mão humana. Veja, aqui já não está falando de uma circuncisão literal, não é? Mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Veja, a circuncisão tinha o propósito de ensinar, né, que Deus quer tirar de nós, assim como tirava-se a pele, né, que cobre a glande do órgão sexual masculino, Deus quer tirar do ser humano, não é, a natureza, a maldade, o pecado. E isso é um processo que leva a vida toda, né? Então a circuncisão feita por Cristo é uma conversão em que o Espírito Santo vai tirando o que é desnecessário do nosso interior. Verso 12, ó. Isso aconteceu, ou seja, quando é que Cristo circuncidou vocês, ó? Isso aconteceu quando fostes sepultados com ele no batismo, e com ele fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então veja, a forma de o cristão ser circuncidado, ser convertido, é por meio, né, da fé em Deus expressa no batismo. Então o batismo assume esta função da circuncisão. E por isso, né, você não precisa ser circuncidado para fazer parte do povo de Deus. O que marca a sua entrada no povo de Deus hoje é o batismo por imersão. Até 1 Coríntios 12, 13 diz isso, né, que todos fomos batizados em um só corpo, que é a igreja, em um só espírito. Tá? É por isso que nós não celebramos a circuncisão, mas não tem nenhum erro a pessoa fazer a circuncisão. É até saudável, né? Os judeus o fazem. Mas não podemos pensar que ela seja hoje um sinal de pertencimento a Deus, porque essa função da circuncisão foi transferida para o batismo. Tá? Depois que Abraão aceita, obviamente, esse sinal, ele se circuncida, ele circuncida o filho dele, Ismael, que era o filho com Agar, ele circuncida todos os que fazem parte da sua casa. Deus aparece para confirmar a promessa de que Abraão teria um descendente. E esse seria, obviamente, né, Isaac, um filho dele com Sara, né? E aí nós lemos em Gênesis 18, né, que logo após esta aliança ter sido feita, né, eles marcam em si mesmos, né, o corpo por meio da circuncisão, dizendo assim: nós pertencemos ao povo de Deus, nós fomos justificados pela justiça que vem dele, não é? Aí Deus decide reforçar para Abraão a sua promessa de que ele teria um descendente, né, por meio de Sara, a sua esposa, e que o filho da promessa realmente seria Isaac. Aqui há uma controvérsia, né, entre cristianismo e islamismo, né? No Alcorão você percebe que o filho da promessa, né, mesmo deveria ser Ismael, mas não. Ismael, Deus não queria que Abraão tivesse um descendente através de uma relação polígama, né?
era por meio de uma relação monogâmica com a sua esposa, Sara. Então por isso que Isaac é o filho da promessa. Mas isso não significa que Ismael não tem importância, porque Deus abençoou Ismael, né? Deus cuidou de Ismael. Em um momento muito crítico da vida de Ismael e de sua mãe, quando eles tiveram que sair de perto de Abraão por causa dos grandes conflitos familiares, o anjo do Senhor, né, que na verdade é uma forma, uma referência ao próprio Deus, a Cristo, não que ele seja um anjo como criatura, mas ele é o mensageiro da Trindade à humanidade. Ele aparece para Agar e promete, e ele abençoa Ismael, né? Então mesmo que nossos irmãos muçulmanos não estejam corretos em dizer que Ismael é o filho da promessa, eles não estão errados em pensarem que Ismael também foi abençoado por Deus. Ele só não foi eleito filho da promessa, mas a salvação se destinava também a Ismael, só que tinha que ser por meio de Isaac, porque Deus viu que ele seria, né, a pessoa, né, apta para levar este conhecimento do verdadeiro Deus e juntamente com a sua descendência, né, levar esse conhecimento a todo mundo, né? E aí você vê em Gênesis 18, tá, especialmente dos versos 10 a 15, você pode ver depois, Deus aparece numa aparição teofânica, ou seja, numa forma humana, né? Teofania é uma aparição divina, numa forma humana. Então o Senhor, que na verdade aqui é Jesus Cristo pré-encarnado, aparece a Abraão juntamente com 2 anjos e reforça a promessa: ó, daqui a 1 ano eu voltarei aqui e Sara terá um filho, né? Você até vê no contexto aqui que ela riu, né? Ela pensou: como é que eu, velho, e meu marido vamos ter capacidade agora de fazer sexo, ter prazer e gerar um filho? E aí Deus mostra para ela que ele sabia o que ela estava pensando, ele sabia que ela estava rindo, e ela se assustou com aquilo e disse: não, eu não ri do que o Senhor disse. Ele: não, é certo que você riu sim, né? Então aqui Deus aparece para ele e reforça, né? Você vai ter um descendente juntamente com Sara, e ele se chamará Isaac, e ele será o filho da promessa. Mas uma outra coisa interessante que chama a atenção em Gênesis 18 é a hospitalidade de Abraão. Ele recebe o Senhor e 2 anjos que estavam numa forma humana com muita hospitalidade. E isso tem uma lição preciosa para nós. Paulo, em Hebreus 13:2 diz assim, né, que muitos, sem o saber, receberam anjos em sua casa. Por isso Paulo diz: sejam hospitaleiros. A hospitalidade, ela é muito importante como parte do estilo de vida cristão. Tanto que Jesus diz em Mateus 25, 35 a 40, não é? Que ser hospitaleiro, ajudar alguém, é a mesma coisa que ajudar o próprio Deus. E isso vai ser considerado no dia do juízo, né? Então, fique atento, né? Pode ser que Deus não apareça em uma forma humana para testar você, mas ele pode enviar até você seres humanos que precisam de ajuda para ver como é que anda o seu coração. Se você pensa também nos outros ou quer cuidar apenas do seu próprio umbigo. Então Paulo é bem claro: olha, sejam hospitaleiros, diz Hebreus 13:2, né? Praticai a hospitalidade, porque muitos, sem o saber, acolheram anjos, né? E agora vamos para a parte final da nossa lição. Deus faz essa aliança, revela o filho, revela a Abraão que ele reforça a promessa de que ele receberia, que ele teria um filho, né? O filho da promessa, Isaac. Não seria apenas Ismael, mas ele teria Isaac e toda uma descendência a partir de Isaac. Só que Deus, quando reforça essa promessa, Deus decide fazer uma coisa. Deus decide, além de reforçar a promessa, contar a Abraão que ele estava ali
em forma humana, juntamente com 2 anjos, por um outro motivo. Além de reforçar essa aliança com Abraão, né, e reforçar a promessa de que Abraão teria um filho, juntamente com Sara, Deus quis informar Abraão de que ele iria destruir Sodoma e Gomorra. Por quê? Deus tinha uma relação muito próxima com Abraão. Abraão era um profeta. Então Deus não se sentiu confortável em ocultar isso de Abraão. E aí, lemos aqui em Gênesis 18, 16 a 18, né? 16 a 20 o seguinte, ó. E aconteceu que quando os visitantes se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhava a fim de se despedir. Então o Senhor falou consigo mesmo: ocultarei de Abraão o que planejo realizar? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por intermédio dele todas as nações da terra serão abençoadas, né? Abençoadas por meio do conhecimento do verdadeiro Deus e por meio da vinda do descendente principal, que é o Messias, né? Todos serão abençoados com o sacrifício substitutivo de Cristo. Porquanto eu o escolhi para que instrua seus filhos e todos os seus descendentes acerca de conservarem-se no caminho do Senhor, praticando o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo quanto lhe tem prometido. Então compartilhou com Abraão o Senhor. As acusações e os gritos contra Sodoma e Gomorra são tantos e tão expressivos. O seu pecado é por demais grave. Verso 21. Descerei até lá e verei se de fato o que eles têm praticado corresponde ao clamor que é vindo até a minha presença. E se assim não é, verdadeiramente sabê-lo-ei. Aqui Deus está apenas demonstrando, não que ele não sabia que Sodoma e Gomorra estavam naquelas condições. Quando Deus desce, ele está demonstrando o seu envolvimento com a humanidade. Deus tem um envolvimento direto com a humanidade. Não é porque ele é um ser transcendente que ele não possa ser imanente, ou seja, que não quer dizer que ele não se aproxime de nós. E ele fala também numa linguagem em que Abraão possa compreender. Não é? Deus estava ali porque ele iria, né, comprovar o que estava sendo dito pelos anjos, obviamente, sobre Sodoma e Gomorra. O que levou Deus a destruir Sodoma e Gomorra? E aqui eu entro na questão final, que é muito importante, porque algumas pessoas que são desonestas intelectualmente, e algumas não são desonestas, elas são simplesmente ignorantes, e outras ignoram o texto bíblico para tentarem apoiar a prática homossexual. Eles alegam que Deus destruiu Sodoma e Gomorra somente por causa do que é relatado em Ezequiel 16:49. E desconsideram Gênesis 19 e desconsideram Judas 1:7. Ou seja, aqui você vai ver que a pessoa que diz que Deus destruiu Sodoma e Gomorra não por causa da imoralidade sexual, mas só por causa da maldade, essa pessoa não é honesta intelectualmente ou não conhece a Bíblia. Ou se faz que não conhece. Então eu vou lhe dar agora informações para você refutar isso, e se essa pessoa continuar com esses textos defendendo essa ideia absurda de que Deus não condena a homossexualidade, mas condenou só a impiedade dos habitantes de Sodoma e Gomorra, esta pessoa não merece crédito. Você não deve seguir redes sociais dessa pessoa e nem comentar o que ela escreve. Tá? Então vamos para Ezequiel 16:49. E esta foi a malignidade de tua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tiveram fartura de alimento e viviam sem a menor preocupação. Não ajudavam os pobres e aos necessitados. Então aqui eles leem esse texto e dizem assim, ó, aqui está a razão para a destruição de Sodoma e Gomorra. Eles não ajudavam os pobres e necessitados e eram arrogantes. Este realmente é um dos motivos, né? A arrogância,
a falta de preocupação com os pobres e necessitados. Esses são alguns dos pecados praticados constantemente que levaram à destruição de Sodoma e Gomorra, mas não são os únicos pecados. E agora vamos ler Gênesis 19 e também Judas 1:7. Para você ver que Ezequiel 16:49 ele não está excluindo Gênesis 19 e Judas 1:7, ele está complementando, dando uma informação a mais. Além de Sodoma e Gomorra serem destruídas por causa da imoralidade sexual, ou seja, da homossexualidade totalmente espalhada entre eles, tinham outras coisas em questão. Não era apenas o comportamento homossexual. Havia também a arrogância, a falta de amor e de ajuda aos pobres. Mas a questão da imoralidade sexual está envolvida, tanto que o nome da cidade é Sodoma. O que é Sodoma? Relembra, sodomia. Sodomia é a relação entre dois homens. Ok? Então, pelo próprio nome da cidade, você já percebe, né? A cidade era conhecida por Sodoma porque se praticava muita sodomia. Simplesmente assim. Então, pelo nome, você já percebe da cidade que este argumento, com base só em Ezequiel 16, 49 e 50, né, é uma coisa, diríamos assim, absurda. Até porque o próprio verso 50 de Ezequiel 49, olha como complementa a informação. Ó. Eram altivas e cometeram práticas abomináveis e nojentas diante de mim. Então o problema não era só deixar de ajudar pobres e necessitados. O próprio verso 50 de Ezequiel 16 diz que eles praticavam coisas abomináveis e nojentas diante de Deus. E que coisas são essas? Vamos lá. Gênesis 19, 4 e 5 e depois Judas 1:7. E aí você vai acabar com essa tese desses indivíduos que querem defender aquilo que é indefensável na Bíblia. Eles não tinham ainda deitado, né? Aqui Ló recebe 2 anjos em forma humana, ele não sabia que eram anjos ainda. Então ele recebe, ele também era hospitaleiro. Ló também praticava hospitalidade, o sobrinho de Abraão, não é? Eles não tinham ainda se deitado quando a casa foi cercada pelos homens da cidade, os homens de Sodoma. Desde jovens até velhos. Todo o povo, sem exceção, ou seja, desde os mais jovens aos mais velhos, estavam corrompidos. E chamaram Ló e lhe ordenaram: onde estão os homens que vieram para a tua casa esta noite? Traze-os aqui fora para que tenhamos relações sexuais com eles. Então a questão aqui não é só o abuso sexual. Eles estavam totalmente depravados, eles gostavam tanto da prática homossexual, da sodomia, né, que não bastava apenas praticar por livre e espontânea vontade. Eles queriam também, né, abusar sexualmente das pessoas à força. E quando você vai para Judas 1:7, você percebe que o pecado de Sodoma e Gomorra não foi só arrogância e falta de ajuda aos pobres. Foram pecados sexuais. E aí Judas 1:7 complementa o assunto e com isso desmascara esses falsos ensinadores que querem distorcer a Bíblia para apoiar aquilo que Deus não apoia, que é a homossexualidade. Deus ama o homossexual. Jesus morreu pelo homossexual, mas ele não apoia a homossexualidade. Deus ama o heterossexual, mas Deus não apoia o adultério praticado pelo heterossexual. Tá? Então, eu estou dizendo isso para nós não pensarmos, né, que por sermos heterossexuais nós temos alguma vantagem. Não, todos somos pecadores carentes da graça de Deus. Mas, olha o que diz Judas 1:7. De maneira semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregaram-se à imoralidade e a todo tipo de depravação sexual.
Então quem diz que o pecado de Sodoma e Gomorra não foi sexual, foi só maldade ou foi só abuso, é uma pessoa desonesta com o texto bíblico e Deus vai cobrar isso dela. Entregaram-se à imoralidade e a todo tipo de depravação sexual. Então Deus considera a prática homossexual uma depravação. Estando sob o castigo de fogo eterno, essas cidades nos servem de exemplo. Então, essas cidades se tornam inclusive um exemplo de como será o castigo final para todas as pessoas que não aceitarem o plano de salvação. Um castigo eterno, não na duração, não é? Porque Sodoma e Gomorra não estão queimando até hoje. Eterno nas consequências. Então, os pecados que levaram Sodoma e Gomorra a serem destruídas, né? A maldade, a iniquidade, o não ajudar aos pobres, de acordo com Ezequiel 16:49, mas também pecados sexuais como a homossexualidade, de acordo com Ezequiel 16:50, Gênesis 19:4 e 5 e Judas 1:7. Então esses textos não são excludentes, eles são complementares. Então estudamos essa lição desta semana, que foi muito importante, para vermos a aliança de Deus com Abraão, desmistificarmos algumas coisas, entendermos outras e mostrarmos que há pessoas que estudam a Bíblia e que são mal intencionadas. Ao invés de ajudarem os homossexuais a encontrarem a libertação em Cristo e a desfrutarem de uma vida de mais paz e tranquilidade, certas pessoas distorcem a Bíblia ou usam só aquilo que interessa a elas para tentar defender aquilo que Deus não defende. Então agora você tem base suficiente para ver que essas pessoas são desonestas ou falsos profetas. E se após o estudo de Ezequiel 16:49 e 50, com Judas 1:7 e Gênesis 19:4 e 5, você continuar crendo nessas pessoas, Deus vai cobrar de você. Porque você tem informação bíblica de sobra para não defender aquilo que é indefensável. Obrigado por acompanhar a lição desta semana. Na próxima semana vamos estudar algo fundamental. Como que Deus revelou para Abraão e Isaac que Jesus Cristo um dia viria e seria o substituto da humanidade. Cristo disse em João 8, né, 56, ali, que Abraão viu o seu dia. Você vai ver que Deus ensinou o plano de salvação por meio de Cristo a Abraão, desde aquela época. E nós vamos estudar Gênesis capítulo 22. E por isso você não pode perder a próxima lição. Curta o vídeo, compartilhe, lembre-se de se inscrever e de ativar as notificações, porque assim você estará me ajudando a levar esse conteúdo para mais pessoas. Que Deus guarde a você, um ótimo final de semana, depois uma ótima semana e até o nosso próximo estudo.